Como que era a relação? Vergonha, timidez, fazer de verdade? Você colocava sempre em primeiro lugar o seu objetivo final, é isso? Tenho vergonha até hoje. Pra mim é muito difícil pegar o celular e gravar um story na frente de outras pessoas. Muito. Eu sempre gravo sozinha. Eu vou pro cantinho ali, gravo, ninguém nem vê. Quando vê, já tá postado, entendeu? Porque eu tenho vergonha, assim, até hoje, de gravar na frente das pessoas. Mas foi exatamente isso que você falou. Eu comecei a perceber que os benefícios, os resultados que eu ia ter daquilo, eles tinham que superar as minhas limitações. Eles tinham que superar a minha vergonha. Então, eu tenho vergonha. As pessoas vão me julgar. Igual, tem muita gente que vira e fala assim, Duda, eu tenho vergonha de postar stories porque meu pai vai ver. Gente, bloqueia o pai. Ele não precisa ver. Sabe? Às vezes é uma pessoa que você tem vergonha de uma pessoa. Você vai deixar a vergonha dessa pessoa específica. Tem uma menina na minha faculdade que vive falando mal de mim. Bloqueia, gente. Ela não precisa ver. Ou então... sei lá, sabe? Mas só silencia o story, ela nem precisa saber o que você faz. Gente, ela nem vai saber que você silenciou. Então, eu comecei a pensar dessa forma. Se tem uma pessoa, porque às vezes é uma, duas pessoas que estão te incomodando e que você não tá conseguindo fazer alguma coisa por causa da opinião de uma pessoa, por causa da opinião de duas pessoas. E aí, quando eu fui começando a postar, igual nesse dia que eu fiz esse vídeo, que eu tive um feedback muito legal das pessoas, assim, apesar de que, nossa, terrível. Mas foi um feedback legal. Sério, assim, vergonhoso. Mas foi um feedback muito legal, porque eu acho que ninguém falava sobre isso, assim, não sei, sabe? E aí as pessoas gostaram. E quando eu vi o tanto de feedback, vamos pôr lá, 100 feedbacks bons, 5 pessoas criticando. E eu falei, gente, eu vou deixar 5 pessoas que estão me criticando aqui acabarem com todos os feedbacks que a gente tem. E eu acho que o principal fator, assim, de quem trabalha com digital, quem trabalha com rede social, é saber lidar com o emocional. Porque, às vezes, você vê uma crítica e aí isso te destrói, né? Você vê um ponto negativo, ou você vê alguma coisa ali que tá falando de você, ou que tá pondo em xeque o seu trabalho que você construiu, e aí você se perde. Tem uma galera que se perde, tem uma galera que some, né? Porque é muito difícil mesmo. É uma carga, eu falo que é uma carga energética muito alta. Quando você se dedica a um lançamento, por exemplo, a galera fala, nossa, é muito fácil, né? Você dá lá 3 aulas. Cara, você termina uma aula ao vivo, por exemplo, você tá morrendo, porque você sente a energia de todas aquelas pessoas ali. E não são todas as pessoas que estão mandando boas energias ou más energias. Então, é uma carga energética muito alta e você tem que saber lidar com isso. Você quer sempre crescer, óbvio, né? Você quer sempre ter cada vez mais alunos, atingir cada vez mais pessoas, mas aí você tem os ônus e os bônus. Mas os bônus sempre pesaram mais pra mim. Sempre foi uma coisa que eu levei mais em consideração. Isso... Posso falar? Pode. Tá bom, fica super tranquilo. Muito obrigada, você é muito maravilhoso. A gente briga porque ele não aparece nunca aqui. Quando ele quer aparecer é quando eu quero falar. Uma palhaçada. Acontece, tudo bem. Cara, mas é muito legal você falar isso sobre as pessoas, né? A energia das outras pessoas. Porque eu vou falar sobre mim. Já me perguntaram várias vezes por que eu demorei tanto pra sair dos bastidores. Eu já tava pronta, mas eu não queria ter que lidar com as pessoas. Porque existem pessoas que podem ser muito cruéis na internet, né? Elas não têm filtro. Foi o que a própria Ana falou. Tipo, você não vai bater na porta da casa de uma pessoa e xingar, jogar lixo em cima da pessoa, né? Exatamente. E teve uma pessoa que falou do seu cabelo molhado. Foi, gente. Gente, era um perfil dedicado a um padre ainda. O pior é isso. Como? Era dedicado a um padre. Aí a pessoa veio e falava, é porque eu uso algumas simbologias na minha comunicação com o meu público. Tô chocada. Meu público é muito feminino, né? Assim, 90% das minhas seguidoras são femininas. Então, eu falo no feminino mesmo, eu me comunico falando com o feminino. E eu tenho alguns símbolos com a minha audiência, assim, que eu acho que traz muito essa sensação de pertencimento, de comunidade. Que eu chamo todo mundo de minha irmã, eu falo de ser CEO da própria vida, né? Eu criei o filtro, criei tudo. E aí, a última foi essa, que eu recebi uma mensagem desse perfil, falando assim, mas CEO da própria vida pode aparecer de cabelo molhado, né? Tipo, meio que falando que meu trabalho não era tão bom assim, porque eu não estava cuidando da minha imagem, porque eu estava de cabelo molhado. E no dia que eu apareci para falar isso, era uma mensagem muito importante, inclusive. Era um tema bem relevante para aquele momento. Então, eu não pensei se estava com cabelo molhado, se não estava. E aí, eu postei isso, né? Falei, gente, pode CEO da própria vida de cabelo molhado? Porque se você é CEO da própria vida, você pode aparecer do jeito que você quiser, né? E aí, foi legal, porque pegou. Então, assim, se eu entrar nos meus stories aqui agora, eu posso até mostrar para vocês. Tem 30 marcações, 40 marcações de mulheres com cabelo molhado me marcando. E Duda, CEO da própria vida pode de cabelo molhado. Então, é legal que você gera um movimento inverso, uma crítica. Eu sempre tento fazer isso. Uma crítica que chega até mim, eu tento pegar e fazer um movimento inverso. Então, essa pessoa que mandou essa mensagem deve falar assim, nossa, nem vou falar. Sorriso amarelo, nem né? vou xingar aqui, né? Não pode xingar, eu acho, gente. Ela vai falar assim, ô menina
pegou a mensagem que eu mandei, criou uma coisa, né, em torno disso, criou um movimento inverso. Então, você vai criando símbolos. Eu sempre falo que o pé na mesa, né, eu posto stories com o pé na mesa, assim, falo que é símbolo de liberdade, porque quando eu trabalhava no escritório, eu não podia colocar o pé na mesa quando eu quisesse. E aí, as pessoas me marcam com o pé na mesa. Então, é legal, assim, toda vez que tem alguma crítica, que chega alguma crítica mais pesada, assim, pra mim, eu tento pegar e reverter mesmo, assim, usar como um ponto positivo. Isso é muito legal, porque a maioria das pessoas, elas fazem o contrário. Elas vão se encolhendo, se enfiando dentro de uma concha, né? Sei lá se essa palavra... Eu não sou muito boa com essas coisas. As analogias. Ela é péssimo. Eu falo umas coisas que não tem nada a ver, mas tá tudo bem. O pessoal já tá acostumada. Mas elas vão se limitando. Então, elas vão produzindo cada vez menos, se abrindo cada vez menos, justamente por medo dessas pessoas. E é muito legal ver alguém aqui que não tá nem aí se o cabelo tá molhado.